tarde, meu nome é Gabriela, eu sou aluna de doutorado em Ciência da Computação na PUC-RS e eu faço parte do grupo de modelagem de aplicações paralelas, o GMAP. Eu vou apresentar o trabalho Uso de métricas de codificação para avaliar a programação paralela nas aplicações de string em sistemas multicore. Desenvolver aplicações paralelas é mais complexo do que desenvolver aplicações sequenciais, pois o programador deve lidar com vários fatores, como a sincronização dos dados, o gerenciamento das threads, o balanceamento de carga, entre outros. Então, para facilitar a programação paralela, surgiram várias interfaces de programação que oferecem abstrações. A grande maioria dos estudos na área de programação paralela se concentram em avaliar o desempenho dessas interfaces de programação sem considerar o esforço envolvido no desenvolvimento de aplicações paralelas, tornando assim difícil determinar qual dessas interfaces oferece melhores habilidades. Alguns trabalhos da área usam métricas de codificação, comumente utilizados na área de engenharia de software, para avaliar as habilidades das interfaces. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a aplicabilidade dessas métricas de codificação no domínio de programação paralela. As métricas avaliadas nesse estudo foram o número de linhas de código, o número de caracteres presentes no código, o número de tokens, que mede o número de operadores e operandos presentes no código. Operadores são os operadores aritméticos da linguagem, operadores condicionais, todas as palavras reservadas. E os operandos são nomes de funções não nativas, nomes dados a variáveis, constantes. A complexidade ciclomática e a complexidade do fluxo de informação medem a complexidade de um programa representando como um grafo de fluxo. E as últimas métricas foram Hausser e COCOMO 2, que são métricas para estimativa do esforço de desenvolvimento. Então, para comparar o tempo de desenvolvimento estimado por ambas as métricas, os resultados foram convertidos para dias necessários para desenvolver as aplicações. Nós utilizamos essas métricas para avaliar a usabilidade de 4 interfaces de programação paralela: FastFlow, Pthreads, Spark e TBB, no desenvolvimento de 4 aplicações de processamento de string. 2 aplicações são de compressão de dados, de zip e dedup, e 2 são de processamento de vídeo, Lane Detection e Person Recognition. Essa tabela apresenta os resultados obtidos. Para todas as aplicações, a Spark obteve o menor número de linhas de código, número de caracteres e número de tokens. Isso acontece por causa do modelo de programação da Spark baseado em anotações, onde inserir as anotações no código-fonte requer menos modificações no código em relação às outras interfaces. O FastFlow e o TBV apresentaram resultados semelhantes. Para todas as aplicações foram criadas estruturas usando classes ou structs para cada um dos estágios do pipeline. E Pthreads apresentou o pior resultado, pois nessa interface é necessário utilizar várias subrotinas para gerenciamento das threads, sincronização e mutex. A Spark também apresentou a menor complexidade ciclomática para todas as aplicações, com exceção do dedup. Nesse caso, como uma anotação é inserida geralmente antes de um loop, essa métrica considera as anotações de Spark como estruturas condicionais, aumentando assim o valor da complexidade ciclomática para Spark. A métrica de fluxo de informações não se mostrou tão adequada quanto a métrica de complexidade ciclomática para avaliar aplicações paralelas, pois apresentou resultados de complexidade iguais a zero. Isso acontece com aplicações como Lane Detection e Person Recognition, onde a aplicação sequencial apresenta apenas a função principal main. Ao paralelizar essas aplicações com Spark, não é necessário criar qualquer estrutura de dados, mantendo a estrutura original dessas aplicações. Então, se o programa contiver apenas a função principal no código, a complexidade vai ser igual a zero, mesmo que haja complexidade na adição das diretivas paralelas. Esses dois gráficos apresentam o tempo de desenvolvimento estimado através das métricas de COCOMO 2 e Hausser. Observando esses gráficos, é possível perceber que as aplicações desenvolvidas com Spark requerem um menor esforço de desenvolvimento de acordo com essas métricas, porém, elas apresentam resultados diferentes. Por exemplo, a aplicação do Zip2
levaria aproximadamente 80 dias para ser desenvolvida com P-Threads de acordo com Halstead, enquanto que de acordo com Kokomo levaria o dobro de tempo. Isso acontece porque o modelo de Halstead não considera aspectos essenciais no ciclo de desenvolvimento de software, como o perfil dos programadores, a sua experiência e o ambiente de desenvolvimento. Portanto, o Kokomo 2 parece ser o modelo mais completo em relação ao Halstead, embora ele não considere a experiência específica no desenvolvimento de aplicações paralelas. E o Kokomo 2 também considera que a aplicação vai ser implementada do zero, sem considerar que já existe o código sequencial e serão inseridas as diretivas paralelas nesse código. Essas são as conclusões obtidas através das análises dos resultados. A SPAR apresentou os melhores indicadores de usabilidade de acordo com as métricas utilizadas. Além disso, essas métricas se mostraram promissoras para avaliação de aplicações paralelas, embora elas não considerem características específicas do ciclo de desenvolvimento de aplicações paralelas nas suas avaliações. Porém, elas são promissoras para serem melhoradas e utilizadas para avaliar aplicações desse domínio. Então, como trabalho futuro, nós pretendemos desenvolver uma métrica que considere os fatores que impactam no desenvolvimento de aplicações paralelas, como o ambiente de execução, se é uma aplicação desenvolvida para um ambiente multicore ou para GPU, se é uma arquitetura híbrida, qual que é a experiência dos desenvolvedores, se são desenvolvedores iniciantes na programação paralela, se são desenvolvedores com anos de experiência. Então, vários fatores influenciam na usabilidade das interfaces de programação paralela, que serão investigados posteriormente. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.